para mais um livro que eu li, inclusive, recentemente e já tô gravando o vídeo porque tá tudo muito fresco na minha mente, fica mais fácil para compartilhar. Esse é o livro A Casa das Nove Mulheres. E o que esse livro tem de especial? A autora Valéria Paglioni, eu vou dizer assim, ela não é uma pessoa comum. Ninguém é uma pessoa comum, mas é uma pessoa que escreveu um livro. Eu estou dizendo isso com todo o respeito da Valéria, que não é uma pessoa que sempre escreveu livros. É a sua primeira experiência e ela compartilhou a história de vida dela nesse livro. Então eu vou, com muito respeito, tomar cuidado para não dar muito spoiler, porque é como contar o final de um filme. Aliás, eu quero nesse vídeo assim focar muito mais no que eu senti lendo a história dela e que você possa ter acesso a essa história adquirindo o livro, que vai estar aqui na descrição do vídeo o link para ser comprado na Amazon, tá? A Valéria ela é arquiteta e, assim como todos nós, está numa jornada aí de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Esse livro eu classificaria ele na categoria relacionamentos, porque ele literalmente fala sobre conexão com pessoas. Se você ouviu outros vídeos os últimos pelo menos, onde eu estou falando sobre a lei da afinidade, inteligência positiva, as 5 linguagens do amor, quando você lê um livro desse e você tem esses outros conteúdos com você, você vê literalmente tudo aquilo acontecendo na vida real. Claro que todos os livros foram baseados em histórias reais, a vivência desses profissionais, mas esse em especial tem a questão de ser as memórias da autora. Então, sobre o que o livro fala? Sobre a morte, sobre a vida, sobre a ressignificação na infância, no adulto, sobre a criança interior, sobre a importância de ter pessoas que estão bem consigo e que muitas vezes abdicam das suas próprias necessidades em prol do outro. Isso é o ápice da empatia. Então, no caso, a Valéria ela teve uh, os pais estão até simbolizados por esses símbolos. Era um delegado, tinha se formado em direito, de família italiana, praticava judô. O pai dela e a mãe dela, que adorava pipoca e receber pessoas com pipoca, tocava piano e gostava também de jogar cartas. Os pais dela sofreram um acidente de trânsito e ambos vieram à morte, vieram a óbito. E esse é um ponto que já dá para ter uma ideia de todo o contexto. Então, quando eu li, na verdade eu ouvi primeiramente ela, porque eu fui numa reunião de mulheres, onde a gente estava fazendo network, ela estava lá, ela levou os livros dela, e muita gente deu relato sobre a vida, e cada história que eu ouvi, você vê que cada pessoa carrega a sua dor. Eu tenho as minhas, cada um tem as suas. E mesmo as pessoas, e muitas dores de muitas pessoas, vêm do berço familiar. Então, se você não tem essa dor, já agradece muito, porque muita gente tem. E assim, é o tipo de dor que se leva pro resto da vida. Só que, quando você vê contexto, e uma coisa que a Valéria fala no livro é dor é dor. A dor, mesmo que do outro, no seu ponto de vista, seja o contexto mais simples, para ele tá doendo. E a dor é dele. Então dor é dor, cada um tem a sua. Só que quando a gente pega a nossa dor e faz uma autoanálise em comparação a outros tipos de dor, aí você fala, peraí, será que eu não estou exagerando um pouquinho? Ou será que eu não posso ressignificar isso? Porque olha essa história. Uau!
Então, mesmo que doa em você, a história do outro pode curar a sua dor. Não para sua ser menor ou maior, mas pelo fato de você ver alguém superando as suas próprias dores, que é o caso desse livro. Então, qual é a percepção? E como é um conteúdo recente, eu tenho a percepção, porém eu ainda vou fazer a ação em relação a esse aprendizado. Então, eu participei desse grupo e a Valéria também deu o ponto de vista dela, onde ela fez a introdução sobre essa história. E aí ela falou do livro. E eu também vou escrever meu livro. E eu quis adquirir, primeiro em respeito ao autor. Porque eu falei assim, a gente compra tanto livro, e quando a gente tem acesso a alguém que passou por todo esse processo e tangibilizou isso, eu falei em respeito, eu vou adquirir, porque é uma troca. Mesmo ela falando, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que vai dizer, né? Porque senão você fala toda a história, mas não, você tem que passar pela experiência. A leitura, ela é uma experiência. Então eu adquiri, ela fez até uma dedicatória para mim. Foi o primeiro livro que eu comprei direto da fonte, eu achei maravilhoso. Então esse posicionamento é seu, viu, Valéria? Eu comprei direto das mãos do autor. E então eu já sabia o contexto, comprei o livro. E aí eu li uma parte no dia seguinte, porque já era noite, que eu tinha adquirido, no outro dia era um domingo. Eu li uma parte e depois, e como eu estava lendo outros livros em paralelo, aí eu finalizei ontem e hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, que faz exatamente uma semana que eu adquiri, e aí eu já terminei a leitura. E me emocionei em vários momentos, porque você começa a ter a empatia. Então, se você se colocar no lugar de crianças que ficaram órfãos em determinada idade, se você não passou por isso, você não faz a ideia desse sentimento. Mas pela empatia você começa a ter uma certa percepção. E aí você fala, nossa, como será que eu seria se tivesse passado por isso? Sendo quem você é hoje. Então, a história começa ela falando sobre os pais, a mudança de cidade, ela fala sobre a sensibilidade da vida, né? O quanto a vida é um sopro. E muitas vezes a gente está aí com planos e tudo mais. A gente não deve deixar de planejar, não deve deixar de sonhar, mas a gente não pode esquecer que é um instante. Então, o livro A Casa das Nove Mulheres reforça essa questão de que às vezes a gente esquece que vai passar. A questão é o como você está passando, porque eu já ouvi várias pessoas, né? Porque sempre tem aquelas pessoas meio bocuda que falam, não, aí nem compensa, porque tem tanto trabalho. Eu falei assim, olha, se a gente for a fundo, o cemitério tá cheio de histórias inacabadas. E nem foi por escolha, foi pela circunstância. Então, não é que dá raiva, né? Mas tem gente que não dá valor à vida. E tá aí, gozando da vida. Eu tive Covid ano passado, fiquei 7 dias internada. Foi a primeira vez na minha vida que eu tive uma falta de ar. E é desesperador, porque você tem consciência daquele momento e ao mesmo tempo você não está conseguindo. É uma coisa tão básica, né? Respirar até o dia que você perde. Então, eu vou dizer assim, não foi uma experiência de morte, mas por um momento, principalmente depois que passa, você fala, e se eu fosse?
como que teria sido, como eu vejo a minha vida até esse momento. Inclusive, no diagnóstico pessoal, que é uma ferramenta que a gente tem aqui interno, dentro do pilar autogestão, a última pergunta do diagnóstico é: que nota você daria para sua vida se ela terminasse hoje? Se o seu projeto vida terminasse hoje? E aí essa nota, ela é comparada com a média das outras notas das outras fases desse diagnóstico. E muita gente, tipo assim, não, se terminasse nota 3 ou nota 4, um exemplo. Só que quando você vê a média, é 2, 3, não bate às vezes com a percepção que a pessoa está tendo da própria vida. Ou seja, o projeto de vida dela está inacabado, porque dentro da própria avaliação dela, ela não está fazendo o que precisa ser feito em nível básico. Só que se você ler o livro Os 5 Maiores Arrependimentos Antes de Morrer, você percebe que é os mesmos pontos básicos que aparecem como arrependimento. Neste caso da Valéria, foi súbito. Não é uma coisa onde você fica doente e você tem a ideia e a possibilidade de, então você faz autoanálise. Não, foi num instante. Então, quando a vida é ceifada de uma maneira inesperada, e que pode acontecer com qualquer pessoa, você olha para trás e fala, peraí, e aí? Só que a vida é um ciclo. Por que eu coloquei nesse formato? Eu coloquei o cenário principal, que consta no livro, que é um cenário da infância dela. Então aqui, nesse diagrama, você tem diversos elementos que estão dentro do livro, tá? E aí você vai mergulhando na história da mudança, ou seja, ok, e agora? Então ela conta a experiência, porque ela tinha 7 anos quando isso aconteceu. E 7 anos é o primeiro setênio. O primeiro setênio da infância é como se fosse a fase de maturação da muda, se a gente fosse comparar com uma plantinha. Então uma muda, ela não está resistente, ela ainda está muito frágil. E a criança tem as suas primeiras configurações no primeiro setênio. Por isso que adultos deveriam fazer curso papais. Eu ainda vou lançar um curso papais. Pelo menos para as pessoas saberem a essência que alimenta o ser nos primeiros 7 anos de vida. No TikTok tem muitos casos de violência contra a criança. Assim, histórias contadas, estatisticamente, e justo com quem não tem defesa. E aí, se você for olhar por essa perspectiva, você fala, quem que é o covarde na história? Os adultos que não foram curados. Todo mundo que tem dor quer causar dor, se a pessoa não ressignificar. Quando você ressignifica, você transforma a sua dor em amor. E no caso da Valéria, a tia dela, que foi a pessoa que ficou com a guarda, né? É tia-avó, no caso. Além das dores dela, além do momento da vida dela, ela teve que acolher 3 crianças órfãs em idades diferentes. Então, ela conta a experiência dela com essa situação aos 7 anos, a mudança de ambiente, de casa, a nova realidade, né? Como que é para um bebê que até ontem estava no colo da mãe, de repente não tem mais a mãe? A gente viu o caso da Marília Mendonça, estava e de repente não estava. Às vezes a gente não para pensar porque a gente não passou por. Quem passou por sente, sabe, querendo ou não, o nível de dor que isso pode ser. Porque uma coisa é você ter dor com aquilo que você quer e você não tem. Dói. De repente o amor de alguém, alguma coisa, reconhecimento. Só que a gente está falando da ausência física de um outro ser. Então, a gente pode quantificar sim as dores. E eu percebo, lendo o livro da
da Valéria em relação aos depoimentos e olhando para minha situação também, porque eu também tenho as minhas dores, né? Que na verdade a morte, ela também tem diversas faces. Existe a morte física, existe a morte emocional e existe a morte dos afetos, porque muitas pessoas, pelos relatos no dia do grupo, carregam dores de coisas que não foram dadas. Aí se você olha para o livro As 5 Linguagens do Amor, tá lá explicando. A pessoa tem um tanque emocional e não foi enchido. No caso da Valéria, teve um corte na sua história, mas o tanque de amor dela foi preenchido de alguma forma. Tanto que aqui a gente tem a presença da tia, do tio, que trabalhava em posto, inclusive, e que eles alimentavam o posto do amor dessas crianças. Porque a criança, ela precisa de alguma forma suprir isso. E aí a gente começa a pensar nas crianças que foram abandonadas, nas crianças que estão nesse momento sofrendo algum tipo de abuso e o quanto esses adultos precisam despertar. Então a história da Valéria é para aqueles que precisam olhar de novo para a família. Você pode não ter tido a melhor família. A questão é, o que é que você vai fazer com isso? Então tem um trechinho aqui no livro dela que ela diz o seguinte, ó: a vida não é o que te fizeram ou o que te aconteceu. A vida é o que você fez com o que te aconteceu. Então, se você passou por dores, assim como eu passei, e assim como muitas pessoas passaram, qual o caminho? Por mais que doa. Curar-se. Se conectar com Deus. Porque o que nós estamos vivendo agora é uma parte de uma história. Então, quando a gente acessa uma história como a da Valéria, é a minha história, num outro contexto, com outros personagens. Então, existiu esses personagens, este cenário, e aí você tem acesso a uma história que foi a história de alguém, mas que na verdade é a sua também, que agora você está acessando. E aí você vê, ok, o que eu posso aprender com essa história? Porque esse é o objetivo. Então, quando os livros são escritos por pessoas que estão em projetos de escrever suas histórias, na verdade ele só está contando versões das nossas próprias histórias. Então, aqui existiu pessoas que foram acolhidas por uma sociedade, que foram acolhidas por parentes, que foi acolhida por pessoas que tiveram que superar seus próprios traumas para poder ser um símbolo do amor. Tem uma passagem que ela fala que, aliás, Valéria, é um dos meus chocolates preferidos, o Diamante Negro. Que o tio dela, quando ia visitar elas ali, né, que eles moravam na mesma cidade, e ele era o tio-avô, né, aliás, ele que contribuiu, inclusive, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, Valéria, em algum momento com o pai dela, né, para que ele pudesse estudar, e ele é aquele tio que levava um chocolate para sobrinhas, e era o Diamante Negro. E ela fala como uma coisa de 90 gramas pode ter tanto significado, porque é o ato. Então, se a gente olha para as linguagens do amor, são as linguagens de expressão e que fica para sempre na memória, ainda mais de uma criança. Então, quando a gente entende o significado das memórias, porque no final das contas nós somos as nossas memórias. Se a gente perder as nossas memórias, a gente não sabe mais quem somos. Então esse livro é uma parte de uma memória da Valéria que ela mostra, olha, teve dor, mas teve amor. Teve perda, mas teve ganhos. Teve desconexão e teve conexões. Então, a vida trouxe memórias
que às vezes muitas pessoas não têm com as suas famílias. E é um paradigma. Como alguém pode ter tido mais amor da ausência, de uma situação de ausência, do que quem tem e não tem tudo isso? É muito doido pensar dessa forma. Só que é aquilo. Ressignifica. Então, olhar pela perspectiva de uma criança que perdeu os pais, que foi adotada pela tia, que teve suporte do tio, que teve ali tias, né, primas, né? Eu coloquei aqui o símbolo da psicologia porque ela teve uma prima que estava se formando como psicóloga e foi essencial ter alguém com um certo discernimento também ali para tipo, olha, dentro da minha família tem um caso assim. E faz toda a diferença. Ela falando dos momentos festivos, né, por exemplo, uma pessoa que não tem pai, chega nos dias dos pais e no dia das mães. O que essa pessoa sente? E ela estava contando que às vezes eram tantas coisas que não dava nem tempo de sentir a dor, porque era só amor, era só movimento. E toda essa vivência que eu senti, né, tornou ela quem ela é. Então é a pérola da ostra. Se você não sabe como a pérola se forma, é o atrito que a areia vai causando, machucando a ostra. É um processo de como se fosse uma cicatrização. E a ostra vai liberando aquelas substâncias e por ela ser macia, né, ela cria algo esférico, que daí é onde nasce as ostras, as pérolas. E a gente passa por isso, é transformar nossas dores em pérolas. Ou como ela gosta de mencionar também, pegar os limões e fazer uma limonada. O símbolo da bicicleta, gente, uma bicicleta para uma criança é o ápice para muitas. Eu lembro quando eu ganhei minha Ceci rosa, eu tinha 5 anos, eu ganhei da minha avó materna. Eu queria dormir junto com a bicicleta, coloquei ela em cima da cama, assim. Mas não deixaram. Mas a intenção era essa, era deixar a bicicleta ali e ficar o mais de tão feliz que eu fiquei. A questão dela se tornar escritora, né? E aqui eu coloquei um trechinho que ela traz algumas memórias dos avós, né? Principalmente dos avós paternos que ela teve mais contato. E eu tenho atualmente uma avó viva, ela tá na casa dos 80. E antes de vir pra cá, atualmente estou morando aqui em Alphaville, falei, vou lá tomar café com a avó, vó Neuza. E aí a gente conversando, você vê assim uma pessoa tão lúcida, você fala, meu, 80 anos, tá tão lúcido. Tá tão, parece que tipo, você olha uma pessoa às vezes hoje de 80, parece que ela tem 60. Antigamente, não sei se é uma percepção da minha parte, 80 anos parecia que, nossa, já, né, tava bem velhinho, mas não, eu falo, caramba, e é um sopro. E aí eu gosto de ouvir as histórias, porque, tipo, como eu tenho acesso, então, aí eu vejo as fotos, ela me conta das histórias, eu gosto de ouvir. A minha avó materna, ela já é falecida, e ela faleceu, mas eu já era adulta já, aí em 2012. Mas aí eu olho assim, o quanto os relacionamentos não são reforçados porque a gente não busca ser melhor. Tudo tá dentro da gente. É exatamente o que ela diz aqui. A vida, ela vai te dar diversas situações, mas você vai ser consequência ou você vai ser gestor para poder pegar essas informações e ressignificar? Eu tive que resolver vários BOs com a minha mãe, até hoje ainda. Por quê? É difícil. E a gente não pode fazer o outro mudar. Então, o que eu posso fazer com o que a vida tá me dando? E tá tudo bem. A questão é,
Eu vou ser uma mãe melhor, eu vou ser uma esposa melhor, não em comparação a, mas por mim, né? Então, o objetivo é a gente buscar evolução simplesmente pela gente ser quem é, independente dos nossos pais, independente da nossa família. Eu tenho certeza que se muitas pessoas que têm as dores familiares ouvir esse vídeo, vai encontrar, suas sombras vai buscar todos os amparos. Ah, de repente tinha dinheiro. Então, mas tinha tia. Ah, mas tinha isso. Ah, tinha aquilo. E ainda bem que tinha, porque se não tivesse seria muito pior. A questão é que se você não tem base familiar nenhuma nesse momento, seja você o primeiro tijolinho desse alicerce. Ah, mas eu queria cura sua criança interior, vá fazer terapia. Sim, terapia. Terapia não é coisa de louco, terapia é coisa de ser humano que está buscando a sua evolução. Faça uma constelação familiar para enxergar todos os pontos que estão bloqueando o fluxo. Eu já fiz pelo menos 3 ou 4 sessões de constelação familiares, ainda vou fazer mais, mas o que eu fiz foi suficiente para me mover. É isso que eu quero dizer, não é uma coisa que você deve ficar consumindo. Você deve fazer, observar e evoluir. Começaria por constelação familiar para olhar para o seu ciclo familiar e entender, peraí, onde que está os nós? Onde está a energia bloqueada? Ponto. Segundo ponto, terapia com psicólogo mesmo. Também faria uma sessão de desbloqueio energético. Por quê? Porque muitas vezes, uma massagem que libera traumas. Depois eu faria também identificação de bloqueios pessoais. Onde eu faço isso? Prazer, Suelen, Borelli Academy, a gente faz isso. Identificação de bloqueios para que você possa depois trabalhar nas terapias. Também faria um diagnóstico pessoal, uma ferramenta que a gente tem para você aprender a olhar na sua vida nesse momento. E aí, com base nos seus objetivos, a gente tem outros caminhos ou seria o suficiente. Dentro dos nossos processos, eu já enviei vários clientes para terapia. Eu não encaminho, né? Mas eu faço o cliente ter consciência dos BOs que ele tem que resolver. Assim como eu resolvo os meus, eu oriento que eles resolvam os deles. Por quê? Como a gente trabalha com gestão empresarial, os BOs pessoais interferem nesse assunto. Então, eu tenho que alertar o cliente sobre esses pontos. Porque senão eu vou ter dificuldade com ele durante o processo. Então, e autoconhecimento não é um assunto específico de um profissional. Todo mundo deveria ter consciência disso. E quando a gente fala de relacionamento na pirâmide de Maslow, ela antecede a pirâmide das realizações. Se você tem BOs em relacionamentos, você vai ter BO em avançar na sua vida. Financeiramente, em relacionamento, sucesso. Porque tudo que a gente cria acima tem molde na família. Então, a Valéria deixou isso muito claro no livro. Todos os aprendizados que ela adquiriu para ela praticar com as filhas e foram tornos para o que ela é hoje. Apesar dos pesares. Então, aqui é uma história que eu super indico você assistir, ler, literalmente assistir, porque quando você tá lendo, você vai criando as imagens na mente, eu crio um filme, né? Então eu consigo ver, principalmente do jeito que foi escrito, né? E esse diagrama aqui, eu montei nesse formato mais circular, porque a nossa vida é um ciclo, né? Um começo, meio e fim, com cenários. Alguns cenários têm ápices e outros têm down. Mas é a sua vida, é a sua história. E tem muitas outras histórias aí pelo mundo. Enfim, fica a dica de leitura. Gratidão, Valéria, pela sua história.
E agora eu vou ressignificar também alguns pontos. Ressignificar o que eu aprendi, praticar o que eu aprendi com lendo o seu livro. Gente, até o próximo. Tchau, tchau. Ah, só uma observação. Aqui embaixo está o link para você comprar o livro A Casa das Nove Mulheres. Tchau, tchau.